Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. E neste momento queremos conversar sobre algo muito especial. Conversar sobre as respostas de oração, das nossas orações, das suas orações, as orações dos Gideões, as orações de tantos intercessores pelo nosso país, pelo nosso Brasil. Isto mesmo, estamos aqui junto com a Radassa para conversar sobre este tema tão importante, para que você veja o que Deus está fazendo, como Deus nos responde, como Deus nos fala, como é importante continuar orando, intercedendo pelo nosso país. Então, não saia daí, o programa Os Gideões já começou. Muito bem. É maravilhoso saber que Deus é um Deus que ouve as nossas orações. Não apenas ouve, mas Ele nos responde. Você sabe as 3 clássicas respostas de oração do nosso Deus. Ele diz sim, Ele pode dizer não. E Ele também diz espere. Mas Deus sempre responde. Você pode ter a certeza de que a qualquer momento, aquilo que você pedir ao Senhor, Ele te responderá. Ele te responderá. Nós temos orado pelo nosso país, temos orado por tantas coisas no Brasil. E estamos vendo as respostas acontecendo de maneira tão linda, acontecendo a cada instante diante dos nossos olhos. E hoje, não é, Radassa, queremos conversar sobre as bênçãos do Senhor sobre o nosso país. Como Deus tem sido maravilhoso conosco, não é verdade? O Senhor tem prometido tantas coisas e dia após dia Ele tem sido fiel. Sim. Ele tem cumprido as suas promessas individualmente, Ele tem cumprido também com o Brasil, como nós temos visto ultimamente. Então eu creio que o Senhor já começou uma obra no Brasil, Ele começou desde antes das eleições, tem continuado e eu creio que é o começo de algo que ainda está acontecendo, mas algo que ainda vai nos surpreender ainda muito. É verdade. E você falou aí sobre as respostas de oração durante as eleições. Eu estou aqui com esse casaco e o pessoal aqui que está gravando o programa diz: "Oh, você está aí com o Bolsonaro no seu casaco", não é verdade? Mas é muito interessante, Radassa, que realmente eu ganhei este casaco lindo aqui na Caravana Israel, janeiro de 2019. E foi dado por uma querida irmã. E ela me disse: "Pastor Ângela, você tem algo sobre o número 17? Você teria alguma questão de usar o casaco que eu trouxe para você, algo contra?" E eu disse: "Não, o número 17 para mim, Radassa, é muito especial. Primeiro, 17? Sim, primeiro é a data do meu aniversário, 17 de maio. E foi muito interessante que quando Deus nos chamou, ao Paulo e a mim, para a gente deixar tudo e entrarmos no programa de Deus, ou seja, no ministério Gideões, 24 horas diante do Senhor, foi muito interessante que Deus falou comigo no dia que eu fui dar baixa no meu CRO. Eu não iria mais exercer a odontologia, então eu fui para dar baixa. Eu lembro direitinho, caiu uma chuvinha fina, eu estava ainda vestida de branco, com a roupa do consultório, e no caminho eu fui pensando: Deus, é mesmo para eu dar baixa no meu CRO? Não vou mais exercer a odontologia? E então Deus, o Espírito Santo, falou algo que eu nunca tinha prestado atenção. Ele me disse: preste atenção, a sua vida tem se dividido em 3 períodos de 17 anos. Eu parei, pensei, eu estava na época com 51 anos. E aos 17 anos eu conheci o vovô Paulo, eu conheci o Paulo. Data especial. Muito especial. 17 anos depois, aos 34 anos, eu estava formando em odontologia, porque
E nós nos casamos, eu casei com 18 anos, fomos para o interior e eu tive de esperar voltarmos a Belo Horizonte para fazer um curso superior. Então, aos 34 anos, eu formei pelo FMG e trabalhei 17 anos na odontologia. Uau! Então, ciclos que começaram, se concluíram e findaram nesse período de 17 anos. Às vezes, nós temos algumas coisas, alguns mistérios na nossa vida que Deus nos revela que você nunca tinha pensado. Eu olhei e pensei, que legal. Então, amei muito esse casaco aqui. Apesar de 17 ter sido o número das eleições, né? Mas, falando em eleições, Radassa, nós vemos como que Deus tem abençoado o nosso país. E algo que nós temos orado é pela nossa educação. Pela educação no nosso país, para que nós possamos subir o nível acadêmico nas nossas escolas, para que nós possamos realmente ter alunos, ter universitários, ter profissionais cada vez melhores, cada vez aprofundando mais nos estudos e conhecendo e sendo uma bênção. E você soube que nós tivemos agora, no mês de janeiro, a inauguração do Colégio Batista no Rio de Janeiro. Foi muito especial isto. Infelizmente, eu não pude estar presente, devido a programações do próprio Ministério. Às vezes a nossa agenda fica cheia, marca algumas coisas antes e acaba que a gente não consegue manejar em tudo. Mas realmente foi uma programação que foi feita de uma forma linda, né? Eu me lembro a primeira vez em que eles vieram aqui no Ministério para conversar, contar a proposta do colégio, que é uma proposta diferenciada, de fato de trazer não só a inovação tecnológica, mas os princípios cristãos na educação infantil, fundamental e assim por diante. E a gente sabe que é bem diferente. Não só a questão da educação, por si só uma educação de qualidade, mas quando os princípios da palavra, elas são inseridos desde a infância. Quando os princípios cristãos são colocados, enraizados e ensinados para as crianças. E você teve a oportunidade de estudar no colégio cristão, né, Radassa? A vida inteira. Com exceção do tempo em que estivemos como missionários ali na África. E aí tivemos a oportunidade de exercer aquilo que aprendemos. E como que é importante a gente não só ensinar os filhos, né? Mas no caso, os filhos aprenderem, entenderem aquilo ali para que eles, quando estejam em outras situações, às vezes tenham que mudar de escola, de cidade, eles poderem colocar aquilo ali em prática. Eu me lembro do primeiro ano em que nós chegamos ali na África do Sul e realmente foi um período difícil de adaptação, né? Um período que a língua era algo que não era muito fácil, afinal o inglês era a língua que era predominante. E eu me lembro como eles eram divididos, segregados. E aqui no Brasil o Senhor, Ele sempre nos ensinou a questão da união, a questão da unidade. E eu me lembro que nesse primeiro ano, quando a gente chegou ali, devido à língua e tudo que estava acontecendo, realmente não foi muito fácil essa adaptação inicial à cultura, que é muito diferente, muito diversificada. Mas o Senhor, Ele usou a mim e as minhas irmãs para providenciar, para trazer uma mudança cultural ali naquela escola em que nós estávamos. E eu me lembro que desde o primeiro dia até o último dia a gente não se importava se estávamos conversando com indianos, com hindus, com muçulmanos, com africanos, que é um grupo cultural que tem ali na África do Sul. E no final do ano eles têm o costume de ter menção honrosa, de acordo com coisas que são feitas no decorrer do ano. E eu me lembro que nós recebemos, como no final do ano tinha as premiações, e nós recebemos uma menção honrosa porque nós tínhamos trazido unidade àquelas crianças. Nós tínhamos trago para aquelas crianças, de fato, a ideia do que Cristo nos dá, que quando estamos nele, quando temos a consciência de que somos um,
nós de fato não temos essa questão da diferença, da segregação. Pelo contrário, estando em Cristo não se importa a denominação, não se importa título de igreja, não se importa linha teológica, posição social, financeira. Sim. Quando estamos com o Senhor, nós sabemos que somos um só e devemos agir como igreja, ser igreja e exercer o papel de igreja. Isso é muito importante, Radassa, principalmente porque vemos que quando as crianças recebem estes princípios, levam para a vida inteira. Essa experiência que a Radassa contou, elas tiveram na África do Sul, exatamente porque aqui haviam recebido dos pais, da nossa cultura brasileira, haviam recebido da palavra de Deus este amor, esta amizade, sem fazer distinção de classe ou de etnia. E o diferencial deste Colégio Batista, no Rio de Janeiro, o colégio está ali na Barra da Tijuca, no Rio, um lugar muito bom, uma posição, localização excelente, mas o diferencial é exatamente esse, de buscar trazer os princípios cristãos para as crianças. E com muita alegria nós fomos convidados a estar nessa inauguração, porque vai ser a primeira escola no Brasil que terá um ensino fundamental com a parte religiosa, com os Gideões Mirins. Então vai ser algo maravilhoso. Os Gideões Mirins no Colégio Batista, fazendo parte do currículo, valendo os pontos, e isso vai ser muito maravilhoso. E eu creio que você deve estar com vontade de ver um pouquinho sobre como foi essa inauguração. Estivemos ali, agora neste mês de janeiro, aliás, no início de fevereiro, nós estivemos para esta inauguração com pessoas tão importantes. Ali estava a banda da Polícia Militar, ali estavam comandantes, professores da Escola Superior de Guerra, ali estava representante do prefeito, o Marcelo Crivella, ali estavam pessoas da área da educação, e algo tão lindo. Vemos que Deus está respondendo às nossas orações pela educação no Brasil. E tendo colégios como este Colégio Batista do Rio de Janeiro, você que mora aí no Rio, pode correr, que ainda dá tempo de fazer a matrícula, tendo os Gideões Mirins no ensino fundamental. E vamos ver esta matéria, não é, Radassa? Ok? Então, vamos assistir agora um pouquinho do que foi a inauguração do Colégio Batista do Rio de Janeiro com os Gideões Mirins no ensino fundamental. Vamos lá. Os Gideões Mirins são crianças intercessoras que fazem parte do Exército Infantil do Ministério Gideões 24 Horas Diante do Senhor. O Ministério dos Mirins cresceu e expandiu. Hoje, ele está em muitas nações. As crianças são o futuro. Elas precisam conhecer a Deus. Entre um projeto e outro, nesse ano, uma ótima novidade, a inauguração do Colégio Batista do Rio de Janeiro com os Gideões Mirins. Isso mesmo, a educação está investindo nas crianças com uma proposta diferenciada. A escola traz a inovação tecnológica e os princípios cristãos aos alunos. Pastora Ângela Valadão foi convidada para participar deste momento tão importante na educação das crianças. O Colégio Batista é a primeira escola do Brasil que unirá a parte fundamental à parte religiosa. Com isso, o colégio visa formar alunos fundamentados na fé. E a celebração contou com a presença de pessoas importantes. O evento foi muito bonito. Você, pai, educador, saiba que uma criança que ouve e vive a palavra de Deus certamente será um adulto cheio da presença dele. Invista em seu filho, mostre a ele o melhor caminho. Muito bem, nós temos orado pelo nosso país, nós temos visto Deus agindo na nossa terra, Deus trazendo de uma maneira tão linda como respostas às nossas orações, o estabelecimento da paz, a luta pela família. Nós estamos vendo os princípios cristãos sendo incorporados novamente no nosso país,
nas nossas escolas, no nosso ensino, e sabemos como isto é tão importante. Louvamos a Deus pela vida do pastor Rafael, a quem Deus deu esta direção, esta iniciativa, e oramos para que o Colégio Cristão, o Colégio Batista, ali do Rio de Janeiro, possa ser uma semente, um referencial, e que as nossas escolas confessionais, as escolas cristãs em todo o Brasil possam também estar trazendo os princípios. Nós temos a ESEP, não é, Radassa, que é a Associação das Escolas Cristãs por Princípio, e a ESEP tem feito um trabalho excelente com professores e trazendo de uma maneira tão linda a vontade de Deus para ensinar as nossas crianças. Então, se você conhece, você está dirigindo um colégio confessional, um colégio cristão, é importante conhecer a ESEP e trazer estes princípios. E a gente tem outras respostas de oração para o Brasil, não é, Radassa? É verdade, mas antes disso, eu gostaria de pedir para comentar um assunto. Sim. Eu já ouvi muitas pessoas perguntando o porquê de colocar o filho, filha, filhos numa escola cristã e não numa escola convencional. Qual que você acha que foi a principal diferença que você viu, podendo ter o privilégio de estar presente ali? O que você acha que marca de fato? Olha, realmente a questão do ensino, algo que muitas pessoas pensam que o ensino é neutro, que a escola é neutra. Não existe ensino neutro, não existe. O professor, ele vai passar o que ele é, o que ele crê, ele vai passar um exemplo para os seus alunos. Nós vamos ver aí muitos jovens, a gente já vimos fotos de alunos antes de entrar para a universidade e depois que entraram para a universidade, como que eles mudaram completamente, infelizmente, não para melhor. Quantos que entraram e daí a pouco estão fumando maconha, estão fazendo coisas que não faziam antes, bem abrindo mão de seus negativas. princípios. Sim, abrindo mão dos princípios que receberam de família. Então, o ensino, eu conheço pessoas que foram estimuladas a subir na vida, no nível científico, foram estimulados a estudar, a romper por professores. Professores que viram o potencial no aluno. E então, infelizmente, nós estamos vendo escolas incentivando ao homossexualismo, às drogas, a rebeldia. Nós estamos vendo aí, vimos antes, escolas, professores incentivando ao movimento sem terra, as crianças cantando para invadir terras, como se isto... Como algo correto. Correto, como sendo... se o oposto a isso fosse o errado. Exatamente. Então, a escola confessional, eu creio que a escola cristã, uma escola que traz os princípios cristãos, ela vai trazer um rumo, ela vai trazer uma direção, e os princípios cristãos, judaico-cristãos, são, podemos dizer assim, o segredo de todo o desenvolvimento das nações. As nações de primeiro mundo eram nações que tinham na sua Constituição estes princípios. Vemos Israel hoje. Israel é um país minúsculo, com um progresso tão grande por causa dos princípios. Os princípios de moral, os princípios de desenvolver, de crescer, de avançar na ciência, na tecnologia e aprofundar nos estudos de ser e conhecer. Então, isso é muito importante. Sim, é verdade. E realmente, quando a criança não só aprende, mas compreende, vivencia aquilo que ela está aprendendo, ela consegue adquirir experiências próprias. Sim. E não só compreender algo, ou eu ouvi falar, ou um professor, uma professora me disse isso, eu não tenho certeza se eu acredito. Ela passa a compreender e, a partir disso, ela tem
oportunidade de ter experiências com Deus. Sim. E se tem algo que eu acredito muito, é o que nos marca dentro da nossa fé, são as experiências que nós temos com Ele. Sim. Porque os anos podem passar e eles vão passando. Eu creio que o Senhor, Ele não nos dá só uma experiência. Dia a dia Ele está conosco, nos dando e renovando as nossas experiências com Ele. Mas existem experiências que são marcantes, que marcam a nossa história. E essas experiências, as crianças também, elas não só podem ter essa oportunidade, assim como ensinamos nos Gideões Mirins, Sim. mas como elas devem buscar ter experiências assim, todos os dias com o Senhor. Porque quando elas ficarem jovens, forem para as universidades, forem confrontadas com relação à sua fé, elas vão trazer uma bagagem não só bíblica, não só uma bagagem espiritual, teórica, mas uma experiência de vida e experiências relacionais com o Senhor. E isso é algo que ninguém pode tirar. Afinal de contas, não adianta falar algo que eu não acredito a seu respeito, sendo que é algo que você vivenciou. Verdade. Então, a partir do momento em que nós investimos mesmo na educação, desde criança até adolescência e os jovens e assim por diante, nós vamos ter gerações e gerações que de fato não vão abrir mão dos seus princípios, Sim. que pelo contrário vão buscar levar outros a compreender o porquê do cristianismo ser a verdade absoluta. Sim, é verdade. E existe algo que eu também gosto de falar, é que as pessoas às vezes têm um certo receio no ensinar e não querer mostrar ao mundo o que acontece do outro lado, né? Às vezes as famílias cristãs, que são famílias, digamos, tradicionais, em que os avós foram cristãos, os bisavós e os pais, às vezes algumas famílias têm um pouco de receio de mostrar o outro lado da moeda. E uma coisa que eu gosto de falar muito é que a gente não tem que ter medo de mostrar o outro lado, a gente tem que mostrar o porquê o outro lado não é bom. Sim. A gente tem que mostrar o porquê a nossa verdade que nós estamos apresentando para a criança, depois para o adolescente, para o jovem e assim por diante, por que que aquilo ali é a verdade, por que que aquilo ali de fato faz bem, traz a vida eterna e assim por diante. Então, realmente, uma boa educação, ela não só muda a história daquela criança, daquele adolescente, daquele jovem, mas ela sim vai mudando gerações. É verdade. E falando em gerações, você falou um pouquinho da sua blusa. Sim. E eu aqui com a minha. Ah, sim. Sim, Descende, que foi um evento maravilhoso. Ele aconteceu em 3 estádios aqui do Brasil, todos lotados com jovens, adolescentes, famílias devotadas ao Senhor. Famílias que foram jovens e adolescentes que estavam ali sedentos pelo Espírito Santo. E eu estava com o Lucas, meu marido, Sim. e quando estava terminando, eu olhei para ele e falei, eu não quero que termine. A gente chegou cedinho, ficamos até o final e eu falei, nossa, é tão bom estar na presença Você foi a do São Senhor. Paulo? Estive em São Paulo, no estádio do Morumbi. E esse tempo em que eu estive lá, não só tive novas experiências com o Senhor, através do Espírito Santo, o Senhor também me usou para estar falando com outras pessoas, mas foi tão bonito ver jovens que de fato ficaram ali no sol, na chuva. Teve chuva também? Teve chuva também. Ficaram ali o dia inteirinho, de fato, com corações abertos. Corações que, de fato, estavam ali à procura de algo a mais. À procura de viver uma experiência, de fato, nova com o Senhor. Algumas pessoas, a gente vê nas mídias sociais e assim por diante, falando, às vezes criticando, né? Dizendo, foi simplesmente um show gospel, algo do tipo. Não sei se todas essas pessoas tiveram a oportunidade de estar ali, mas eu falo que o Espírito Santo, ele
não é limitado a tempo e nem espaço e nem a um local específico. Ele não tem hora marcada. Ele procura corações dispostos e sedentos. E se tem uma coisa que eu tenho certeza, é que todo mundo que estava em qualquer um desses lugares, assim como aqueles que não tiveram a oportunidade de ir, mas estavam em casa assistindo do início ao fim, que estavam sedentos pelo Espírito Santo, sedentos por um derramar a mais do Espírito Santo, sedentos por uma nova experiência com o Senhor, sedentos por ouvir, às vezes, algo que vem do céu. Eu tenho certeza que todas essas pessoas, de fato, tiveram suas vidas, assim, transformadas. Porque, como eu disse, o Espírito Santo não é que ele só iria se manifestar naquele momento por conta do evento em si, mas ele estava, de fato, assim como está em todos os momentos, em qualquer país do mundo, à procura de corações dispostos e corações sedentos. E realmente, para mim, foi uma experiência linda, única, ver tantos jovens em um local assim grande, aqueles estádios cheios, né? Em momento algum os estádios estavam ficando vazios, pelo contrário, parece que a cada vez só ia enchendo. E realmente foi algo fantástico. Como é bom e como vemos, né, voltando ao que estávamos falando, que isso é uma resposta de oração. Sim. Há quanto tempo a igreja tem orado a respeito das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos jovens? Como jovem eu falo isso. Não é fácil você ver jovens que de fato querem ficar o dia inteiro, né, orando, adorando, louvando, ouvindo a palavra, e você vê o que aconteceu em todos aqueles estádios, que o mover do Espírito Santo foi de igual para todos os lugares. Foi algo extraordinário, maravilhoso. Como é maravilhoso a gente ver Deus respondendo às nossas orações. E você que é jovem, você que esteve aí em Brasília, em São Paulo... São Paulo, em 2 estádios. Em 2 estádios. Sim, você que esteve presente aí no Descende, ou que assistiu, ou você que tem um chamado missionário e quer ser enviado às nações ou está pronto para ir, nós vamos ter o nosso curso de Missões Transculturais em julho. Então, você vai acessar o nosso site e vai procurar ter os detalhes a respeito do curso de Missões Transculturais, para que Deus possa te usar. Vamos ter a nossa imersão em inglês, vai ser algo muito maravilhoso. E falando em respostas de oração, falando nas bênçãos de Deus sobre o nosso país, para os nossos jovens, para as nossas crianças, e para a igreja e para o país, vamos então chamar a Patrícia agora para, ao piano, nos elevar a Deus em gratidão e em adoração. Patrícia, é com você.
Como é lindo, não é verdade? A gente poder ver alguém ali ao piano ou com um instrumento musical adorando ao Senhor. Mas nós sabemos que para chegar a um nível assim como a Patrícia são horas de estudo, anos de dedicação e vale a pena. Vale a pena buscar crescer, aprimorar, buscar ao Senhor e se dedicar para oferecer o melhor para Deus. Então, no programa de hoje nós conversamos sobre as respostas de Deus para o Brasil, mas as respostas estão em nós. As respostas de Deus, a resposta para o nosso país está em você. Nas escolas, no ensino, ao nos prepararmos com todo carinho, com dedicação no nosso trabalho, você na sua profissão buscar ser o melhor para abençoar o nosso país e para abençoar a obra de Deus, o reino de Deus. É importante você buscar o melhor, não é, Radassa? É verdade. Uma palavra para os jovens aí que estiveram no Descende, o que eles podem fazer. E os que não tiveram também. Também. Todos aqueles que estão nos assistindo, se você Sim. é um jovem, está aí assistindo esse programa, ou um adolescente, não sei, mas se você está aqui conosco, que isso sirva para você, que você não perca a esperança, que você continue firme no Senhor e para que você, assim como você está, para que você se renda aos braços dele. Porque se tem algo que o Espírito Santo procura, é um coração sedento, é um coração disposto. A única coisa que ele precisa de ouvir de você é o eis-me aqui. E eu tenho certeza que se você falar isso, se você se comprometer, que o Senhor vai te usar. Então, nesse momento, eu peço para que, se você tem esse chamado, para que, se você de fato é um jovem, um adolescente ou um adulto que está nos assistindo neste momento, para que você não só escute esse programa e deixe passar, mas para que você se lembre disso e depois no seu íntimo com o Senhor, para que você separe esse momento e para que você de fato se entregue a Ele e depois veja tudo o que Ele vai fazer na sua vida. Amém. É esse recado aí. Sim. E que realmente nós possamos ver Deus agindo, a igreja orando, a igreja buscando o Senhor. Estamos vendo aí o Brasil inteiro se prepara e para o carnaval, em tantos lugares vêm pessoas do mundo para participarem desta festa, que a igreja possa estar ali orando, intercedendo, que a igreja possa estar ali através de seus jovens também evangelizando, porque muitos vão buscando algo, buscando respostas, buscando alegria, buscando encher o vazio que há no seu coração. Que nós possamos, nestes dias, em todo o Brasil, possamos estar orando, trabalhando, evangelizando, cumprindo, fazendo a nossa parte. O Brasil precisa de você, precisa de uma pessoa que, em excelência, se oferece para servi-lo, se oferece para dizer, eis-me aqui, e estar na presença do Senhor. Então, nós convidamos você a permitir que Deus te use. Só que Deus, Ele afia os seus instrumentos. O machado, o bisturi, limpos, irrepreensíveis, Deus possa usar você. Na escola, nos estudos, na universidade, e que nós possamos ver o nosso Brasil crescendo em todos os sentidos, sendo visto no mundo como uma nação abençoada, uma nação em que Deus tem respondido às orações do seu povo. Chegamos ao final do nosso programa, não é, Radassa? Verdade, passou muito rápido. Muito rápido. Que Deus te abençoe ricamente e que você possa pôr em prática o que Deus tem te ensinado. Que Ele te abençoe até o nosso próximo encontro, se Ele nos permitir. Até lá. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais.
Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.